Olá galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Suave na nave, de leve na neve? Na aula de hoje a gente vai estar conhecendo a função orgânica dos alcoóis, que muita gente já relaciona com bebida alcoólica, com o etanol, com o combustível, mas não existe apenas um tipo de álcool, é isso que a gente vai estar vendo na aula de hoje. Ao final da unidade, pode vocês conhecerem tanto os alcoóis como todas as outras funções orgânicas. Vocês devem ser capazes de olhar uma estrutura e conseguir identificar quais funções orgânicas estão presentes naquela estrutura. A exemplo, a gente vai ter a estrutura da hidroxicloroquina, que ficou muito famosa nesse tempo de pandemia. Muita gente defende, muita gente não defende o uso da hidroxicloroquina. Mas vamos lá. Ao final da unidade, vocês devem ser capazes de olhar a estrutura e dizer: aqui tem um álcool, aqui tem uma amina terciária, amina secundária, amina terciária e aqui um aleto orgânico. Então, ao final dessa unidade, é questão geralmente de Enem, vocês devem localizar, visualizar estruturas orgânicas e conseguir identificar quais funções ou qual função orgânica aquela estrutura apresenta. Além disso, vocês devem ser capazes de dar a nomenclatura dos compostos orgânicos de cada função e de conhecer pelo menos um ou dois os principais de cada grupo. A gente vai começar pelo grupo dos alcoóis. O que são alcoóis? São estruturas orgânicas que apresentam uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Ou seja, são estruturas que vão ter uma hidroxila. O que é uma hidroxila? Um OH juntinhos ligados a um carbono que só faça ligações simples. Essa é a exigência para ser um álcool. Tem uma hidroxila ligada a um carbono que só faça ligações simples. Para que a gente possa praticar um pouquinho, a gente vai estar resolvendo esse exemplo 1. Dos compostos representados abaixo, qual pertence somente à função dos alcoóis? Primeira estrutura tem uma hidroxila. Vem um spoiler aqui. Primeira estrutura tem uma hidroxila, mas está ligada a um carbono que faz ligação dupla. Ou seja, um carbono insaturado, isso aqui é um fenol. Hidroxila ligada a carbono que faz ligação simples é álcool. Então a gente já viu pelo spoiler que a alternativa correta, coerente, seria a letra B. Respondendo ainda às outras, justificando por que não as outras, hidroxila ligada a um carbono que faz ligação dupla é uma estrutura que a gente chama de enol, então não é álcool. Hidroxila ligada a carbono que faz ligação dupla não é álcool. E só que apesar de ter essa hidroxila, pela presença desse oxigênio, caracteriza uma outra função orgânica que a gente vai estar conhecendo mais adiante. Além de reconhecer e de identificar qual é a função orgânica dos compostos, vocês devem ser capazes de dar nomenclatura dos compostos. Então a gente vai estar revisando as regras de nomenclatura da IUPAC, que é a Organização Internacional de Química Pura e Aplicada, a União Internacional de Química Pura e Aplicada. De acordo com ela, o prefixo é dado pela quantidade de carbonos: um carbono met, dois carbonos et, três carbonos prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 enone, 10 edec. O infixo é dado pelo tipo de ligação, an, em ou in. E o sufixo a gente tinha visto que, por se tratar, como a gente estava estudando os hidrocarbonetos, todo mundo terminava com a letrinha O. Como a gente está vendo os alcoóis, as estruturas terminarão com OL, terminarão com OL, que identifica a função álcool. As próximas estruturas a serem estudadas são cetonas, terminam com ONA, e os aldeídos terminam com AL. Então, memoriza, tatua essa tabela, que ela vai salvar muitas almas. Vamos agora responder esses. Tem um carbono é met, ligações simples é an, terminação ol, nome da estrutura é metanol. Próxima estrutura tem dois carbonos et, ligações simples an, terminação ol, é o etanol. São as duas estruturas mais importantes porque elas têm um uso mais conhecido. O metanol é utilizado, entre outras coisas, como combustível de carros de corrida,
e a chama dele é invisível, então amor não é fogo que arde sem se ver, o nome disso é metanol, desculpa Camões, perdão. Próxima estrutura, o etanol é muito famoso, é utilizado como combustível, em bebidas alcoólicas, diversas funções, todo mundo já ouviu falar em etanol. Próxima estrutura tem 3 carbonos, é prop, ligações simples an, terminação ol, pela presença da hidroxila, então é um propanol. Próxima estrutura também tem 3 carbonos. Se a gente olhar a diferença, que nessa estrutura que eu já dei a nomenclatura, a hidroxila está ligada no carbono da extremidade. Essa outra, a hidroxila está no meio, então eu devo enumerar e dizer onde está a hidroxila. 3 carbonos prop, ligações simples an, 2 para dizer que a hidroxila está ligada no carbono 2 e ol para indicar que é um álcool. O nome da estrutura, propan 2-ol. Próxima estrutura não precisa numerar porque a hidroxila está na extremidade. Estrutura com 4 carbonos buti, ligações simples an, terminação ol, butanol. O próximo tem 4 carbonos, a hidroxila não está ligada no carbono da extremidade, então eu tenho que enumerar. Você sempre tem que enumerar de modo que a hidroxila fique mais próxima do carbono 1. Nesse caso, eu enumerei da direita para a esquerda. A estrutura tem 4 carbonos buti, ligações simples an, a hidroxila está no carbono 2, terminação ol, butan 2-ol. E para finalizar, as 3 últimas estruturas são estruturas que apresentam 5 carbonos. Então todas vão apresentar o prefixo pente. Qual a diferença então entre as 3 estruturas? Se a gente for analisar, a posição das hidroxilas alternam. Essa primeira estrutura tem a hidroxila na extremidade e as outras duas não. Como a hidroxila está na extremidade do primeiro composto, você pode dar nomenclatura direta. A estrutura tem 5 carbonos pente, ligações simples an, terminação ol, pentanol. Já nos outros não, você deve enumerar de modo que a hidroxila fique mais próxima do carbono 1. Quantidade de carbonos 5, então é pente, ligações simples an. A primeira estrutura, na verdade essa estrutura do meio, é 2-ol porque a hidroxila está no carbono 2. E a próxima é 3-ol porque a hidroxila está ligada no carbono. Regras básicas de nomenclatura para os alcoóis. Para as outras estruturas vai ser algo bem similar. Fiquem atentos, façam as anotações. Comentários, qual é o seu nome, sua turma, só para mim saber quem está visualizando, quem não. Forte comigo, qualquer coisa, entre em contato.